Boa noite a todos e todas, meu nome é Fernanda, sou aluna do 7º semestre de Psicologia da Unisal de Campinas e hoje estarei iniciando a apresentação do nosso trabalho intitulado Reforma Psiquiátrica no Brasil, Inclusão da Psicologia Hospitalar e da Saúde. A história da reforma psiquiátrica no Brasil, assim como o desdobramento da psicologia hospitalar e da saúde, remonta desde o período imperialista, no qual a Igreja Católica ocupava-se por administrar asilos ou casas de misericórdia que segregavam as pessoas consideradas perigosas ao convívio social. Segundo o Santos, 2015, essas pessoas eram crianças com comportamentos recessivos, leprosos, mendigos, ladrões, prostitutas e doentes mentais, e as instituições funcionavam em caráter desumanizante, uma vez que os internados ali eram tratados de forma miserável, sem alimentação e sem higiene, principalmente aqueles denominados como loucos. Consequentemente, surge o fenômeno da exclusão, em que se criam instituições denominadas hospícios ou hospitais psiquiátricos, os quais vestinham-se do caráter curativo, instaurando um modelo de instituição prisional não terapêutica. O primeiro hospital psiquiátrico no Brasil foi inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro, denominado Hospício Psiquiátrico. Neste local, os maus tratos eram constantes e os médicos não eram munidos de saberes psiquiátricos à medida que a loucura se tornava cada vez mais específica. E aí, no livro O Holocausto Brasileiro, de Arbex, da mesma forma como o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, o maior hospital psiquiátrico foi o de Barbacena, localizado em Minas Gerais, e funcionou em condições precárias e superlotadas, com histórico de torturas, abandono e crueldade. Boa noite a todos, o meu nome é Isis e dando continuidade então à apresentação, com um dos artigos que nós utilizamos para compor a nossa bibliografia do trabalho, que chama-se Percurso Histórico da Reforma Psiquiátrica até a Volta para Casa, de 2015. O autor Santos traz que, como forma de combate, nos anos 1970, a saúde mental passa a ser de responsabilidade da Divisão Nacional de Saúde Mental, que vai trazer para o tratamento psiquiátrico uma atuação imprescindível em relação à equipe multidisciplinar. Esse marco, então, se mostrou muito positivo, uma vez que novos olhares foram envolvidos no processo de tratamento à medida com que se começou a buscar por soluções preventivas para minimizar os impactos da doença mental na vida das pessoas. E complementando essas informações, os autores Pires e Rezende, de 2016, trazem algumas informações no artigo que eles escreveram, Um Outro Olhar sobre a Loucura, a luta antimanicomial no Brasil e a Lei 10.216 de 2001, dizem que a partir de 1978, visto toda a situação caótica na atenção à psiquiatria brasileira, o movimento dos trabalhadores de saúde mental inicia a reivindicação do fim do enclausuramento, da tortura e da segregação, transformando então a política de saúde mental. E dessa forma, em 1989, promulga-se o Decreto-Lei 3.657, que tutela os direitos inerentes da pessoa com doença mental, extinguindo de vez o funcionamento dos manicômios e dos hospícios no Brasil. Essas iniciativas foram todas imprescindíveis para o então movimento da reforma sanitária, desencadeando então a chamada desinstitucionalização, que visava uma política de saúde descentralizada, universal e unificada, gerando por fim o movimento da luta antimanicomial. Boa noite, meu nome é Maxwell e darei seguimento ao nosso trabalho. Segundo o estudo de Pires e Rezende, de 2016, em 1988, o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado. 7 estados federativos e o Distrito Federal sancionaram leis que previam a gradativa assistência em hospitais psiquiátricos, de forma a substituir o tratamento por outros serviços. No dia 6 de abril de 2001, a Lei da Saúde Mental número 10.216 foi sancionada pelo Presidente da República, após 12 anos de tramitação e mudanças textuais. Ainda segundo Pires e Rezende, a Lei da Reforma Psiquiátrica instaura a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e acompanha o modelo assistencial em saúde mental.
As principais alterações foram a salvaguarda dos direitos referentes aos portadores de transtorno mental, a responsabilização do Estado pelo desenvolvimento de políticas públicas, pelo prenúncio de serviços comunitários e de saúde mental, o emprego da internação hospitalar em caso que todas as alternativas de tratamento forem exauridas, e o esforço de reinserção social como finalidade terapêutica. Seu principal escopo foi a quebra da perspectiva de que, efetivamente, pode ser tratado como doença mental, e o fim do isolamento total dos pacientes. Com isso, instaura-se a extinção progressiva dos manicômios, substituindo-os por novas modalidades de atendimento, tais quais o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, o Núcleo de Atenção Psicossocial, o NAPS, emergências psiquiátricas, alas psiquiátricas em hospitais gerais, lares e albergues abrigados e oficinas. Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Gabriel e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Um dos artigos que utilizamos como referencial teórico foi a luta antimanicomial no Brasil e a Lei 10.216/2001, que foi escrito pelos autores Pires e Rezende, publicado em 2016. Conforme afirmam esses autores, o Ministério da Saúde reconheceu o trabalho dos psicólogos nos hospitais, regulamentando os atendimentos psicológicos nos procedimentos de média e alta complexidade, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos psicólogos nas unidades de terapia intensiva. Por fim, conforme as informações cedidas pelo Ministério da Saúde em 2005, ressaltamos que este movimento é e foi uma ruptura, de tal forma que volta-se contra a exclusão e a violência institucionalizada. Por isso, a rede de atenção à saúde mental, contemplada pelo CAPS e que integra os princípios do SUS, possui um papel fundamental nas mudanças de assistência às pessoas com transtornos mentais, sendo dever do Estado administrar e regulamentar políticas públicas de cunho psicossocial mediante a articulação e a formulação de estratégias de implementação dessas diretrizes nos municípios brasileiros. O resgate histórico que nós propomos aqui traz à tona a importância de sempre recordarmos a história para não corrermos o risco de cometermos os mesmos erros do passado e para que assim possamos criar um futuro melhor.